Bora falar aqui agora um pouco mais sobre o Aloísio Souza, um nome contratado pela diretoria do Goiás que eu enxergo como uma aposta. Tá? Eu esperava um nome um pouquinho mais experiente para o decorrer da Série B, principalmente nessa região do meio de campo, né? Esse primeiro volante. O Aloísio, que tem 28 anos de idade, essa informação foi confirmada primeiramente pelo Vitor Pimenta, tá? Um abraço para o Vitor Pimenta do Mais Goiás, já que o Aloísio estava livre no mercado, foi anunciado, se não estiver enganado, no comecinho da semana passada, né, pelo perfil oficial do Estrela Amadora, que o jogador, após 82 jogos, né, 3 temporadas no clube, não renovaria o seu contrato. O Estrela Amadora, que no ano passado ficou no meio de tabela no Campeonato Português. O Aloísio realizou 27 jogos com uma assistência. Eu assisti alguns lances dele aqui no YouTube, não tem um conteúdo muito grande em relação ao jogador, mas deu para perceber uma coisa: o Aloísio é aquele primeiro volante, pode jogar um pouco mais avançado também, um jogador de muita força física e que bate bem na bola, em relação, por exemplo, a lançamentos, aquela distribuição na cabeça da grande área. O Aloísio fazia muito isso também pelo Estrela Amadora quando jogava na segunda divisão, também por outros clubes menores que ele passou lá em Portugal. Então, na saída de bola, é um jogador que fazia o feijão com arroz até que bem feitinho ali, tá? Uma saída rasteira, a batida também na bola para lançamentos, para encontrar um companheiro, por exemplo, em profundidade. Não vi muitos lances dele em relação à finalização em direção ao gol, aquele volante para aparecer, para finalizar. Não tem essa característica, mas marca alguns gols, por exemplo, de cabeça, numa cobrança de escanteio, num bate-rebate, enfim, aconteceu isso, por exemplo, 2 vezes. Na temporada retrasada, o jogador que de 28 anos, nessa sua passagem pela Europa, ele só marcou 2 gols, né, no ano passado, e pelo Marítimo B também ele conseguiu alguns números, 4 gols, 3, 2, não é um volante de muitas bolas na rede ou assistência, é um jogador mais defensivo. Chega aí no Goiás para disputar posição com o Edson, com o Wellington e também com o Nathan Belo. Não é um jogador com uma característica, por exemplo, do Marcão. É um volante pé de ferro que pisa muito na grande área. Não é essa característica, mas acho que pode ser um reforço para, digamos, para completar o elenco. Fica ainda devendo, tá? No meu entendimento, o Goiás precisava sim contratar um jogador com mais experiência em Série B e melhor tecnicamente para disputar a posição justamente com os mais habilidosos. Acho que essa posição é sim necessária dentro do elenco do Goiás, apesar de ter alguns nomes, muitos nomes, né, melhor dizendo, dentro do elenco, não há tanta qualidade assim. Se você pegar a fase do Juninho, não é boa, do Rafael Gava também não é, o Marcão tá lesionado, o Nathan até fez 2 bons jogos, assim, errou contra o Guarani, mas até no jogo contra o CRB fez uma partida surpreendente, mas não pode ser a esperança do Goiás. Não vejo o Aloísio chegando e sendo aquela referência no meio de campo esmeraldino, mas pode acontecer, né? Acho que para a Série B é uma contratação compreensível, mas o Goiás ele tem um dinheiro em caixa um pouquinho maior e eu não traria só o Aloísio Souza também para essa Série B. Ele tem 1,80 m de altura, é destro, tá? Então é um jogador alto, forte, 76 quilos, consegue sim proteger bem aquela grande área. Aqui no Brasil ele jogou apenas pelo Lagarto, né? Esse clube do interior de Sergipe, se eu não estiver enganado, é a cidade onde nasceu o Diego Costa, né? Aqui no Brasil, mas que depois se naturalizou espanhol. Ele vai muito cedo ainda em 2014, na época ele estava com 18 anos de idade, para o San Joanense, esse clube menor de Portugal, onde estreia no profissional ainda na temporada 2015-2016. No ano seguinte é contratado por um clube maior, o Marítimo, né, esse clube bastante tradicional, e joga na equipe B do Marítimo. 4 gols em 27 jogos, depois mais 3 gols em 29 na temporada de 2017. No elenco profissional do Marítimo só jogou uma vez na temporada de 2018. Em 2020 ele é repassado ao Amora FC, esse clube ainda menor, 26 jogos, mas pelo menos ali foi a primeira vez que ele jogou com mais frequência, na 3ª divisão de Portugal. Naquela temporada foi um titular absoluto, participando dos 26 jogos que a equipe teve no Campeonato Português, e já no ano seguinte, na temporada 21-22, foi contratado pelo Estrela Amadora, onde estava na 2ª divisão. O Estrela, que é sim um clube tradicional em Portugal, não é um dos grandes, não é um dos médios, não é sim um clube pequeno, mas tem sim a sua história, vamos colocar assim, em 1ª divisão. Ele faz uma campanha de manutenção no primeiro ano lá, e no ano retrasado, né, na temporada 22-23, consegue o acesso. 28 jogos com 2 gols marcados. Pegando seus números na 1ª divisão desse ano,
o Aloysio ele entrou em campo, o Estrela Amadora teve 34 jogos, né? Ele participou de 24, sendo 19 como titular. Então dá para dizer que o Aloysio foi sim o nome titular nesse meio de campo da permanência, né, do Estrela Amadora. Ele levou 6 cartões amarelos, não é um número alto para um jogador de marcação. E nos últimos jogos da temporada, ele vinha sendo mais reserva, né? A última atuação dele aconteceu ainda no dia 29 de abril, não participou, por exemplo, no mês de junho.